Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo da série de astrologia cabalística, trabalhando o Ticum de cada signo, a sombra de cada signo. E hoje a gente vai estar trabalhando o nosso último signo de terra, o signo de Capricórnio. Gostaria já, antes de mais nada, de lembrar vocês que nada disso tem um caráter de julgamento. Tudo tem a intenção de ajudar cada um de vocês a corrigirem ou transformarem essas energias na vida de vocês. É óbvio que talvez algumas pessoas tenham mais peso dessas energias no mapa, mas todos nós estamos sujeitos e estamos entrando em contato com essas energias no dia a dia, nos meses, no ano. Então, eu tenho visto que algumas pessoas têm colocado alguns comentários no vídeo, diz, eu sou Sagitário, não tenho essa característica, eu sou Libra, isso não tem nada a ver comigo. E eu gostaria de lembrar que nós somos uma combinação de várias energias, né? Então é muito difícil, até hoje eu não conheci ninguém que seja puro de um signo só. E também eu gostaria de lembrar que a gente está falando aqui das sombras, então tem muita gente que talvez já tenha se trabalhado alguns aspectos, ou talvez tenha alguns outros signos no mapa, outras energias no mapa do momento de nascimento que podem ajudar justamente na correção do signo. Então, de acordo com a astrologia cabalística, até o nosso ascendente é para nos ajudar, são ferramentas para nos ajudar a fazer a correção do nosso próprio signo solar. Então a gente tem uma ajuda também numa energia dos astros, de algo que a gente já corrigiu, já aprendeu e já viveu. E é óbvio, a gente tem o nosso livre-arbítrio para escolher aquilo que a gente deseja fazer, aquilo que a gente deseja criar. Então a gente está aqui exercendo isso, a gente está exercendo o nosso poder de cocriação, então a gente pode transformar muita coisa. Mas vamos para o último signo de terra, então, Capricórnio. Capricórnio, ele tem uma energia interna de água, então talvez para muitos deles ou delas tem um pouco de emoção escondida, e uma emoção que mais fica forte, bem escondida, é a raiva. Por incrível que pareça, os capricornianos, terra, até que apresentam uma certa frieza, têm uma raiva escondida que às vezes nem eles conseguem perceber isso. Então, muitas vezes tem que trabalhar nessa, não digo na expressão da raiva, mas utilizar a energia da raiva, transformar ela e canalizar ela para algo positivo. Mas às vezes é muito difícil para o capricorniano ou capricorniana fazer isso, porque muitas vezes não está em contato com as suas emoções, né, e abafa muito as emoções. É interessante de perceber, né, acho que quem conhece capricorniano sabe que são pessoas que trabalham muito, muito duro, né? Colocam a cabeça em direção a algo e vão atrás. Tem muita, muita ambição, mas é muito, muito interessante, né, que a ambição ela tá ali cobrindo uma insegurança muito grande, um vazio que tem grande, um sentimento de falta. Então é por isso também que tem muita ambição. É óbvio que a ambição ela pode ser positiva se ela está direcionada para a luz, mas se ela está direcionada só para o material e para a conquista material e o trabalho para acumular mais, isso vai fazer com que o universo traga muitas quebras para Capricórnio, muitas perdas. Vai ser como uma montanha-russa, ganha um monte e perde, ganha um monte e perde, ganha um monte e perde. Se essa pessoa ela direciona essa energia de ambição, de trabalho duro para a luz, para o seu trabalho espiritual, para compartilhar e para servir, talvez seja o signo que, vamos dizer assim, o protótipo, o estereótipo do trabalhador da luz, daquele que é impressionante, se trabalha para a luz, vira quase meio profeta. Então, pode utilizar essa energia, a gente precisa dessa energia da ambição, da continuidade, para a gente poder crescer e a gente evoluir. No entanto, não só no aspecto material. Então, os signos de terra, no geral, têm uma ligação com a materialidade mais forte e precisa quebrar um pouco, não negar a realidade, porque se tu nega a vida concreta, o mundo físico tu nega uma parte da realidade, tu nega o todo. Nós vivemos em fractal, o micro está no macro, o macro está no micro. Para a gente trabalhar espiritualmente, a gente precisa trabalhar tanto o plano espiritual quanto o plano físico também. Então não é sair do corpo e ir para um outro lugar, mas ao mesmo tempo não é o outro lado de negar completamente a matéria. No entanto, capricornianos e capricornianas têm um pouco mais esse apego à matéria. E o universo faz
com que venham algumas perdas materiais, muitas vezes, para que a pessoa aprenda e direcione essa energia de ambição, de luta, de continuidade, de trabalhador duro, assim, de uma pessoa com perseverança, mas direcionada para a luz, né? Então isso são alguns aspectos iniciais com relação à sombra de Capricórnio. Outro aspecto que se apresenta para Capricórnio muitas vezes é a sua frieza. E é impressionante como eles podem ser frios. Então eles podem estar ali, eles se apaixonam, pode estar expressando o amor, de repente acontece alguma coisa, termina o namoro, é como se aquela pessoa não existisse, tem uma frieza completa, sabe? Desliga completamente, apaga de tudo da vida e olha, vou dizer, é como se não existisse mesmo, é como se fechasse o coração, como se o coração tivesse frio. E na verdade, justamente faz isso porque também tem medo de lidar com a possibilidade, né, de não ter sido boa o suficiente naquela relação. Isso não quer dizer que tire o valor dela pela relação não ter dado certo, mas ela atribui, sim, uma quebra numa relação, por exemplo, ao seu valor. E aí uma das formas de se proteger disso, né, é criar uma redoma de frieza, como se não se importasse, só que não está conectada com o seu coração. E aí aparentam para muitas pessoas, né, como não se tivesse sensibilidade para os outros. E às vezes não se coloca no lugar dos outros. Tem que ter um pouco de cuidado, né, porque eles, dependendo do que eles desejam e o objetivo que têm, eles podem manipular muito e tem essa sombra da manipulação. Isso tem que ter muito cuidado. Mas no sentido a gente tem que estar sempre avisando, ó, te liga, nessa eu não vou cair, tá? Mas não no sentido de discutir, de brigar, mas só de trazer, olha, cuidado, observa se tu não tá querendo alguma coisa por trás do que tu tá fazendo, né? Até porque para conseguir o que Capricorniano quer, às vezes ele faz muitas coisas de até passar por cima de outros e não se importar com as pessoas. É quase o lema de Capricorniano e Capricorniana, assim, puro, né? A sombra seria assim... Vocês sabem que tem aquela frase, eu penso, logo existo? Para capricornianos e capricornianas, eu trabalho, logo existo. Então tudo é trabalho. Tudo para conseguir ganhar mais e conseguir arrecadar mais, conseguir reter mais. Porque tem uma certa insegurança também, tem uma insegurança de não ter. E desde pequeno tem aquela pensamento, aquele mindset de... já como se fosse uma velha alma, sabe? Quando ela nasce... Ali, criança, já parecem velhas almas, já parece que nasce com 60, 70 anos. É óbvio, são velhas almas e tem muito que auxiliar se estão trabalhando para a luz, né? Mas ao mesmo tempo pode entrar num ponto de não relaxar, né? De achar que pode controlar tudo, controlar até mesmo as questões financeiras, manipular a própria vida e, na verdade, por trás está uma grande insegurança, né? Que vem escondida atrás da ambição. Uma outra característica que tem é, às vezes, demonstra muita prudência. Então precisa trazer um pouco mais de espiritualidade, precisa trazer um pouco mais de espontaneidade e confiança. E saber que é a luz que faz acontecer e não é o fruto somente do próprio esforço, né, da própria pessoa. Apesar do que tem um outro lado de Capricorniano e Capricorniana, que é um senso de direito. Eu mereço, então as coisas vão acontecer para mim. E na verdade a gente está aqui para remover o nosso pão da vergonha, tá? Para se esforçar, para sermos co-criadores. Então a gente precisa trabalhar para fazer algo. No entanto, não é só o aspecto material, e sim o aspecto espiritual. E é isso que a gente está fazendo, não negando o material, mas sim incorporando o material espiritual, unindo o material espiritual nessa busca de evolução pessoal. E eles são almas muito antigas, então eles vêm para compartilhar também a sua sabedoria. E eles estão aqui para compartilhar e não para reter, né? Então eles precisam se abrir. Acho que a palavra-chave com relação a Ticum aqui é se abrir, se entregar. Essa é a palavra que eu estava buscando, sabe? Se render para a luz. E para isso precisa sair um pouco desse controle da mente, do físico e abrir um pouco mais para a sua intuição, porque quando abre mais para a sua intuição, não tem quem segure capricornianos e capricornianas. São trabalhadores da luz incríveis, como se fossem meio profetas, mesmo até mesmo profetas como um todo.
E eu acredito que essas sejam as sombras principais do Qigong de correção, né? Agora lembrei de um outro também, que seria como é regido por Saturno, né? Saturno é como se fosse o juiz do zodíaco, assim, né? Que vem cobrar os nossos impostos, vem mostrar o nosso karma, também é algo bem cabalisticamente é positivo, porque a gente precisa se corrigir, né? Para evoluir, então não tem nada de negativo nesse sentido. E às vezes, como eles têm um senso de justiça forte, eles talvez, muitas vezes, tentam fazer a justiça com as próprias mãos, né? E a justiça não está nas mãos dos capricornianos e capricornianas, está nas mãos da luz, está nas mãos de Deus, do infinito. Então, tem que também sair um pouco dessa posição de achar que faz tudo e se entregar e ser um veículo em si para a manifestação da luz aqui nesse plano. Eu espero que isso tenha contribuído ou contribua para vocês, se não nesse momento, num momento futuro, quando interagem com alguém de Capricórnio, ou até mesmo se vocês conhecem alguém, acha que pode auxiliar alguma pessoa nesse sentido, por favor, compartilha com eles também esse vídeo, porque eu acredito que quando cada um de nós conseguir transformar suas pequenas características dia a dia, eu acredito que a gente pode chegar numa era que a gente chama de messiânica, a era da luz, né? E que a gente possa viver num estado um pouco maior de harmonia e menos projeção, né? Menos de culpar os outros e achar que o problema está nos outros e começar a olhar um pouco para o próprio umbigo e perceber que o mundo é uma projeção de como eu sou internamente. Então eu vou ver muito nos outros aquilo que está dentro de mim. E no fundo, nós temos tudo dentro da gente, né? E cabe a gente saber o que a gente pode utilizar positivamente e transformar aquelas energias que a gente acha que não são tão positivas em algo benéfico e maravilhoso para a humanidade. Então desejo para vocês uma ótima semana e tudo de bom.